bem-vindo à disciplina de Gestão de Projetos e Sistema de Informação. Módulo 4, Soluções de Negócio. Nessa unidade, nós falaremos sobre planejamento estratégico. Então, planejamento estratégico, do que se trata? É um processo estruturado para a identificação das metas globais da organização e desdobramento em ações. Então, quando a gente olha lá a questão de projetos, por exemplo, a gente vê o seguinte, que a gente sempre tem que alcançar metas, né? Então, o objetivo da nossa execução de projeto é chegar em uma determinada meta. Então, quando a gente pensa em planejamento estratégico, de certa forma, a gente já está pensando nessa meta ou nesse conjunto de metas. Então, essa identificação, né, dessas metas globais e as ações, na verdade, o desdobramento final serão projetos. Então, esse planejamento estratégico dentro do domínio empresarial, ele é muito importante. Então, esse planejamento estratégico dele podem ser programas e projetos. Lembre-se que aqui o programa ele está relacionado a um conjunto de projetos que fazem parte de um único propósito. Lembra lá o Programa Espacial Brasileiro? É um programa que tem vários projetos envolvidos. E projetos que, por sua vez, podem ter vários subprojetos que são originários dele. Dentro desse planejamento estratégico, né, de uma organização, o que ele é, né? Se a gente for pensar na importância dele, ele é o carro-chefe da empresa. Então, esse planejamento estratégico é ele que vai fazer com que todos os demais planejamentos, que todos os demais projetos, que todos esses componentes organizacionais, que eles aconteçam. Então, esse planejamento estratégico, ele vai ser dividido em duas formas. Primeiro, na formulação estratégica. Então, como que a gente está pensando de fato, né, as estratégias que estão envolvidas na nossa empresa e a criação do plano estratégico, que é justamente após a identificação, né, dessas estratégias, como fazer com que isso de fato ocorra. Esse processo de planejamento. Nós temos duas linhas de gestão. A primeira é o gerenciamento de portfólio de projetos. Então, eu tenho um conjunto de projetos que podem ter sido pensados e não executados, ter sido pensados e já ter sido executados, e terem sido pensados e estarem em execução. E nós temos o gerenciamento de programas e projetos, que é justamente fazer o gerenciamento do que está em execução ou que está em finalização. E dentro dessas duas linhas, elas têm partes que compreendem uma e outra, né? Então elas têm intersecções ali. E aí essa intersecção, ela está relacionada com planejamento estratégico, que é o quê? A formulação estratégica. E aí dentro dessa formulação estratégica, a criação da carteira de projetos. De novo, esses projetos, eles podem ser pensados e executados, ou podem ser pensados e não executados. Então, feito esse planejamento estratégico, a gente tem a criação do plano estratégico, que é justamente que vai trazer para a gente quais serão os programas a serem desenvolvidos, os projetos e tudo mais. Feito esse planejamento estratégico, a gente vai para o monitoramento e revisão da carteira de projetos. Então, a gente olha dentro do que foi pensado, do que foi estipulado para a empresa, o que está acontecendo e se os parâmetros que foram pensados lá na formulação estratégica, se eles estão sendo seguidos. Então, esse monitoramento e essa revisão, eles são muito importantes dentro desse ciclo de vida, né, do nosso projeto. E onde que esse monitoramento ele está acontecendo, né? Ele está acontecendo dentro do ciclo de vida do projeto. Então, seja na parte ali de entender o problema propriamente dito, seja na parte de execução, na formulação do projeto, ou seja, para aquele projeto estar acontecendo, para ele estar sendo desenvolvido, em algum momento anterior a ele, ele foi vislumbrado por alguém ou por um conjunto de pessoas. E dentro do que foi visto, que poderia ser melhorado, do que poderia ser produzido e tudo mais, é feita uma série de considerações. E feito o projeto, é preciso a gente acompanhar se essas considerações estão sendo seguidas. Além do monitoramento, tem a implementação da carteira de projetos, ou seja, a implementação desse plano estratégico, é colocar em prática todos os
projetos, né, que foram pensados, e o uso, ou seja, operação, produto, a distribuição, comercialização, enfim, é o produto acabado dentro desse processo de planejar e de executar. Então, essa formulação estratégica, como que ela acontece? Então, primeiro, a empresa precisa identificar quais são as metas globais, né? E dentro dessa meta global, a gente faz um cálculo, que é o seguinte: quais são os objetivos estratégicos? Qual é o valor disso? Seja o valor agregado que ele traz para a empresa, seja o valor monetário mesmo, que vai ser expendido para fazer esse conjunto de projetos, seja o prazo. Então, em qual tempo, né, em quanto tempo eu pretendo fazer ou desenvolver esse projeto, ou em quanto tempo eu gostaria que essas modificações, esses projetos, eles entrassem em operação. E aí essa meta global, ela vai estar muito atrelado com os stakeholders. Então, na verdade, todo planejamento estratégico, ele vai estar voltado para esses stakeholders, sejam eles fornecedores, sejam eles clientes, sejam eles gerentes, supervisores e assim por diante. Ou seja, todas as pessoas que fazem parte do universo da empresa, eles compõem essa meta global. E aí, para a gente conseguir ter um foco dentro dessa formulação estratégica, é sempre importante a identidade organizacional. Então, qual a visão da empresa? Qual a missão da empresa? Quais são seus valores? Então, normalmente, é não muito difícil, em empresas grandes a gente consegue visualizar esses itens de forma até expositiva. Então, algumas empresas colocam, a missão da nossa empresa é fazer determinada coisa, atender bem o cliente, enfim, tem lá uma série de missões e isso é exteriorizado para os clientes. A mesma coisa dos valores, a visão. Por quê? Porque é uma forma de mostrar para o cliente, ou mostrar para o usuário, mostrar para quem está consumindo algum recurso daquela empresa, ou mesmo para quem trabalha naquela empresa, a empresa mostra o que ela pretende. Então, quais são os avanços que ela pretende, para onde que ela gostaria de ir, né? Então, essas questões, elas passam muito pela visão, a missão e os valores. E aí, alguns exemplos dentro disso, né? Então, eu tenho a minha empresa e eu quero dobrar o faturamento em 3 anos. Então, um dos valores da minha empresa pode ser o seguinte: eu quero que a minha empresa seja uma das maiores dentro do segmento. Então, é um valor que eu estou buscando, tipo, eu quero que ela seja aquilo, né? Ah, não, eu quero melhorar o lucro em 20% em 2 anos. Ou tornar uma organização internacional nos próximos 5 anos. Então, quando a gente olha esses exemplos, o que que a gente está vendo, né? A gente está vendo que todos eles possuem metas. Então, existe algum lapso temporal, né? Existe algum tempo para ele ser feito, e existe uma quantificação do que precisa ser feito. Então, se eu quero dobrar o meu faturamento em 3 anos, eu preciso entender o seguinte, que essa dobra de faturamento, ela passa por toda a minha cadeia de produção. Ela passa por toda a sensibilização dos meus clientes, por exemplo, para fazer com que eles aumentem o seu consumo. Elas fazem com que eu tenha que baratear a minha produção, eu tenha que baratear a logística. Ou seja, fazer uma dobra de faturamento, a princípio parece algo simples, mas quando a gente olha todos os componentes da empresa que envolvem isso, a gente vê que é algo bem complexo de ser atingido. A mesma coisa é a questão do lucro. Então eu posso aumentar o meu faturamento, mas não ter um lucro suficiente. Então como que eu faço para ter lucro, né? Para que esse lucro aconteça? Então também tem uma série de passos que precisam ser feitos, que precisam ser executados, uma série de processos precisam ser melhorados para que lá no final, lá no balancete anual, quando for olhar todos os custos de produção, os custos fixos, quanto que foi vendido, enfim, todo esse cenário econômico da empresa, para que ele tenha lá o percentual de lucro esperado. Então, são coisas complicadas de se atingir normalmente. E aí, para entender isso,
né, para a gente conseguir não só entender, mas conseguir cumprir esses exemplos, né, essas vontades da empresa, a gente precisa o quê, então? Entender qual que é o objetivo estratégico, ver qual é o valor que vai ser empregado nisso, seja, né, valores monetários ou não, e qual prazo que isso vai precisar ser executado, né? Qual que vai ser a fatia de trabalho necessária para que isso seja atingido. E aí, nessa identificação de metas, quando a gente fala que os stakeholders estão envolvidos, então a gente olha com relação à organização. Quem são os stakeholders? São os clientes, são os acionistas, as equipes internas, os fornecedores, a própria sociedade, o mercado, o governo, os concorrentes. Então, esses stakeholders, quando a gente olha onde eles estão, né, como eles estão envolvidos, a gente consegue pensar o seguinte, bom, mas a visão do cliente é uma. Então, o cliente ele tem uma visão frente à organização. A visão do fornecedor é outra. Então, é possível que eu tenha metas voltadas para os meus clientes e essas metas que são para os meus clientes, elas são distintas das metas dos meus fornecedores. O mesmo pode acontecer com os acionistas em relação aos concorrentes, né? Então, essa identificação das metas, ela é entender os stakeholders é muito importante e as necessidades deles. Além dos stakeholders, o ambiente externo, a empresa, então como que está acontecendo, como as coisas estão acontecendo externamente à empresa. O próprio ambiente interno, então como que as ações elas estão sendo tomadas dentro da minha empresa, como que elas estão acontecendo. As próprias oportunidades, então eu estou num ramo de cosmético, por exemplo. O que, que tem dentro desse ramo de cosmético que pode ser explorado? O que, que é uma oportunidade aqui dentro? Dentro dessa oportunidade, eu consigo entender os meus concorrentes, né? Então, eu posso olhar os meus concorrentes e, baseado no que eles estão vendendo, no público deles, vislumbrar uma oportunidade? Posso. Eu posso, em cima dos meus clientes, também posso, né? Da sociedade, do mercado. Ou seja, essas oportunidades, elas surgem da observação do todo, né? E quem é o todo? O todo são todas as pessoas envolvidas e todos os setores envolvidos. Além das oportunidades, é necessário também entender quais são as ameaças. Então, tudo bem, eu quero desenvolver um novo produto, mas e se não der certo? Né? Se não der certo, eu tenho uma série de prejuízos que vão desde mão de obra até mesmo a imagem da minha empresa, né? Então, quando eu estou fazendo essa identificação das metas, é muito interessante fazer uma relação entre oportunidade e ameaça dentro da mesma meta. Então, tudo bem, eu tenho essa oportunidade? Tenho. O que, que tem de ameaça nela? O que, que pode dar errado, né? O que, que eu preciso me preocupar para que essa meta consiga ser atingida? E a consolidação final de todos esses estudos. Então, partindo de uma vontade, então eu quero dobrar lá o meu lucro. Eu vou olhar os meus stakeholders, aí eu vou olhar o meu ambiente externo, eu vou olhar o meu ambiente interno, eu vou ver quais são as oportunidades, eu vou ver quais são as ameaças, e aí com base em tudo isso, eu posso olhar e falar o seguinte, realmente, para eu dobrar o meu faturamento, acho que 3 anos é um período muito curto, talvez eu precise de 6 anos. Ou seja, a partir do momento que eu entendo todo o cenário, eu consigo ter estratégias para alcançar a minha meta. E é nisso que o planejamento estratégico ele reside. Ele reside justamente no entendimento global das coisas, para que, baseado nesse entendimento global, as metas sejam colocadas de forma que elas consigam ser executadas. Como que a gente faz, por exemplo, a análise de um ambiente externo? Então, na análise de um ambiente externo, a gente poderia pegar alguns cenários de referência. Então, por exemplo, a globalização do mercado ou a velocidade de mudanças desse mercado. E aí, dentro dessa globalização, o que, que tem de ameaça? Então, pode ser que se existir uma globalização lá no meu comércio de cosméticos, pode ser que o preço do dólar influencie na cadeia de produção. Então, isso é uma ameaça. Existe alguma forma, né? Existe algum jeito de eu mudar essa cadeia de produção
para que não seja atrelada à moeda, por exemplo. Então, eu tenho a ameaça e aí eu penso nessa ameaça, como eu poderia, né, contornar ela. E junto a isso, também tem as oportunidades. Então, legal, se o mercado for globalizado, agora, como é que fica o meu comércio de cosmético? Sabe, será que eu consigo ter linhas de cosmético que não tem saída, por exemplo, que não tem uma boa venda no cenário nacional e que tem uma venda mais interessante no cenário internacional? Então, entender essas questões, ela dá um norte muito interessante no planejamento geral da empresa. A própria instabilidade econômica, né? Então, qual que é uma ameaça, por exemplo, de uma instabilidade econômica? É justamente eu não ter capital suficiente de giro, eu posso ter problemas lá para pagar fornecedores, ou seja, essa instabilidade ela está gerando em torno do meu caixa. Então, se ela está gerando em torno do meu caixa, o que que isso traz de ameaça para o meu negócio, né? Junto a isso, a gente também precisa ver as oportunidades. Tudo bem, as vendas estão baixas, será que se eu mudar o meu modelo de negócio, então eu estou pensando em vender a um determinado preço com uma determinada qualidade. Será que se eu baixar um pouquinho a qualidade e diminuir o preço, eu aumento as minhas vendas? Ou não? Será que se eu manter a qualidade, aumentar a produção e diminuir o preço, talvez, será que eu consigo conseguir manter o meu fluxo de vendas? Então, vejo que essas questões, elas trazem preocupações que às vezes podem não acontecer, né? Então, pode ser, por exemplo, que dentro lá de um período de 10 anos não houve nenhuma instabilidade econômica. Mas, caso aconteça, como que eu consigo me recuperar dessa instabilidade? E, se essa instabilidade acontecer, como que eu uso ela como uma oportunidade para a minha empresa, para o meu negócio? Como que eu faço com que o prejuízo seja minimizado, né? Inovações mercadológicas, concorrência pela qualidade, o cliente exigente. Então, a ameaça de um cliente muito exigente, qual seria, né? O meu cliente deixa de comprar o meu produto e passa a comprar de um outro fornecedor ou de uma outra empresa. Então, se esse cliente ele é muito exigente, o que, que ele traz de oportunidade? Ele traz justamente a fidelização do cliente. Então, se eu tenho um cliente que ele é fiel, né, e é um cliente exigente, eu tenho um tipo de propaganda que acontece entre essas pessoas exigentes. Então, isso é uma oportunidade. Então, entender como é cada cenário de referência, essas ameaças, traz salvaguardas futuras, ou seja, se acontecer, o que, que eu faço para me recuperar, mas principalmente a identificação de oportunidades. Questões de privatização, influência governamental, influência sindical. Então, dependendo do tipo de empresa, do tipo de comércio, cada cenário pode ter uma influência maior ou menor. Mas o importante disso é justamente fazer o quê? Se preparar para o futuro. Caso aconteça, a gente tem já uma saída ali para o acontecimento. E nós também precisamos pensar no ambiente interno. Então, se no ambiente externo tem problemas, no ambiente interno também tem. Então, por exemplo, em um cenário de referência, a fidelidade à filosofia empresarial. Então, pode ser que a minha empresa tenha uma filosofia, ela tem uma forma de trabalho, e aí qual que é a ameaça disso? Bom, uma ameaça poderia ser um conjunto novo de funcionários que não querem atender essa filosofia. Ou seja, eles olham a forma de trabalho daquela empresa e não concordam muito. Acham que os processos são muito antigos ou qualquer coisa do tipo. Então isso pode acontecer. O que que isso traz de oportunidade? Posso ter uma revisão dos meus processos justamente para tentar modernizar eles. Ou seja, já que existe a possibilidade de um conjunto de pessoas olhar os meus processos e achar que ele está defasado, ou que eles estão defasados, o que eu posso fazer então? Ter uma preocupação com a atualização constante dos processos. Então, isso faria com que a fidelidade à filosofia empresarial fosse mantida. Foco no cliente, né? Então, fazer com que as pessoas da instituição, as pessoas que trabalham,
entendam que o cliente, no final das contas, é a parte mais importante da empresa, né? É quem faz girar de fato a empresa. E aí, o que isso traria de oportunidade? Poderia fazer, por exemplo, com que os meus próprios funcionários se tornassem meus clientes. Ou seja, mostrar para eles que aquilo que eles produzem, aquilo que eles, no que eles trabalham, aquilo é bom, que aquilo é interessante, que aquilo é útil. Então, isso seria uma oportunidade. Podem ter outras, tá? Mas olhando assim de uma maneira mais geral, essa seria uma oportunidade interessante para o foco no cliente. Então, parcerias, a própria estrutura organizacional. Então, se eu tenho uma estrutura organizacional pequena, né, simples, tem um gerente só e um supervisor, por exemplo. Então, quais são as ameaças? E se o meu gerente fica doente? Quem que assume? Quem sabe quais são os papéis que precisam ser desempenhados? Quem sabe quais são os processos que precisam ser realizados ou agendados? Então, nessa linha, o que eu tenho de oportunidade? Eu poderia justamente fazer uma reestruturação organizacional da minha empresa. Então, fazer com que um setor que é pequeno, que ele é enxuto, que ele possa continuar pequeno e enxuto, mas que não haja dependência de uma única pessoa. Que essa comunicação, por exemplo, né, que essa troca de informações, que ela aconteça entre pessoas que tenham mais ou menos o mesmo nível de responsabilidade, para que caso uma esteja ausente, a outra possa continuar o trabalho. Então, é interessante esses olhares, né? A flexibilidade e a delegação de funções. Então, como que é feita a delegação de função? Se só uma pessoa é encarregada, o que acontece se essa pessoa, por exemplo, delega uma função errada, né? Ou ela esquece de delegar uma função? Então, nem sempre é interessante deixar essas questões a cargo de uma pessoa. Sempre é interessante deixar a cargo de uma equipe. Parte de informação e comunicação, a própria velocidade nas decisões e a valorização humana e profissional. Então, notem que esses itens, eles compreendem toda a parte, todo o ambiente interno e, por vezes, eles não são levados em consideração não de forma direta, né? Não que não haja valorização profissional, por exemplo, ou que não haja velocidades na decisão. Não é isso. É entender que a gente sempre precisa olhar para esse ambiente interno, entender como ele está funcionando, e aí os setores que estão funcionando, a gente olhar e falar o seguinte: existe alguma possível ameaça a esse processo? Ou seja, existe algum problema que pode acontecer para a execução dessa função? Então, é sempre interessante a gente ficar fazendo essas análises de tempos em tempos para verificar se os processos estão acontecendo de forma correta e de forma esperada. Então, o planejamento estratégico, ele está muito atrelado ao que acontece externamente, mas ele também está muito atrelado ao que acontece internamente. E esse alinhamento estratégico, né, de fazer essas análises do que é oportunidade, do que é um risco, né, uma ameaça, tem duas formas de fazer. Uma é utilizando a matriz SWOT, que ela é baseada em pontos fortes e oportunidades, pontos fracos e pontos de atenção. Então, eu preciso relacionar dentro do meu ambiente externo quais são os pontos fortes e quais são as oportunidades que eles trazem, mas também preciso identificar quais são os pontos fracos e quais ameaças que elas trazem, né, que esses pontos fracos trazem. Uma outra forma de fazer isso é o modelo BSC. E esse modelo BSC, o que a gente faz? A gente pega um conjunto de metas e aí valora elas de acordo com a importância. Então a gente vai da mais importante para menos importante. Veja que na matriz SWOT a gente está olhando só o que é forte e oportunidade e o que é fraco e ameaça. No modelo BSC, a gente precisaria ponderar sobre quais atividades são mais essenciais ou mais importantes frente a outras atividades. Então, ambos os modelos, eles servem para definir as metas globais e as iniciativas estratégicas,
Serve para identificar as ações, programas ou projetos que são capazes de atendê-los, né, de fazer com que uma melhoria aconteça ou mitigar uma ameaça. Melhorar os processos de operação rotineira, quando eu faço meu planejamento estratégico pensando no ambiente interno. Aumentar a produtividade do parque de equipamentos. Então, eu tenho lá um conjunto de máquinas, né, sejam computadores ou máquinas industriais, como que eu faço para melhorar isso? Né? Então, eu olho dentro de toda essa relação estratégica e eu vejo o que eu consigo dentro do meu parque de equipamentos. Se isso não for possível, ou seja, se eu não conseguir aumentar essa produtividade, eu consigo direcionar os meus investimentos justamente para as áreas que não estão conseguindo atender o esperado como oportunidade. Então, esses levantamentos eles são bem interessantes também para esse modelo de gestão. E aí, como que é feito, né, esse alinhamento estratégico? Existe a formulação estratégica, fazendo a identificação, categorização, avaliação, né, ali dos riscos e tudo mais, seja com o modelo SWOT ou o BSC. E aí tem a seleção e a priorização, né, o balanceamento de quais ações têm mais prioridade ou menos prioridade. E aí dentro dessa seleção é feita a autorização. Então, dentro de um planejamento estratégico, nem todas as metas, nem todos os objetivos, eles vão ser executados de forma paralela, de forma conjunta. Então, na verdade, é preciso que o gestor olhe dentro de um conjunto de metas quais são as mais prioritárias, e aí dentro desse conjunto de metas prioritárias é feito lá o alinhamento estratégico, né? E aí são feitos os projetos ou os programas e afins para que essas metas sejam atingidas. Então, como que a gente poderia fazer isso na prática? Então, primeiro acontece uma ideia, então tem uma visão lá do gestor, e aí dentro dessa visão é feito o planejamento estratégico. Como? Com estudo de negócio, com estudo técnico, o estudo financeiro, o estudo de viabilidade financeira. E aí, se todos esses requisitos forem atendidos, é feito o gerenciamento do projeto, é feito o gerenciamento técnico, e aí esse projeto, né, esse produto, esse sistema, esse conjunto de processos, aí ele pode ir para operação, ou para produção, para comercialização. Então, note que a ideia e o estudo de caso, eles não são feitos de maneira jogada. Então, eu tenho uma ideia, eu vou transformar isso num projeto e vou implementar. Não. É feito todo um estudo de viabilidade técnica, financeira e de negócio. E se for viável, aquele projeto vai ser executado. Professor, quer dizer então que se eu tiver um projeto que o estudo de negócio está ok, o estudo técnico está ok, mas o estudo financeiro não está ok, ou seja, é um projeto muito caro, né, que vai gastar muito recurso. Isso quer dizer que eu posso descartar esse projeto? Na verdade, não. Na verdade, esse projeto é um projeto que não vai para implementação, mas ele pode ser um projeto que pode ficar aguardando para que, quando houver recurso, ele seja implementado. Fazer essas separações com base técnica também é muito importante para a gestão geral da empresa, né? Seja de recursos humanos, seja de recursos financeiros. Feito o estudo, a gente vem para o plano operacional. Então, no plano operacional, nós temos melhoria dos resultados econômicos e financeiros. Então, a gente vai definir lá metas, né, de dobrar faturamento, de aumentar porcentagem de lucro, busca de superação dos indicadores de produtividade frente a empresas líderes. Então, eu tenho a minha empresa de sapato. Quem que é o principal player na empresa de sapato, nas empresas de sapato? Ah, eu tenho lá um que é principal. Quais são os índices de venda dele, né? Quais são os indicadores de venda, de aceitação? Então, eu tenho parâmetros, né, para esse plano operacional para fazer o quê? Para conseguir chegar nesses índices. Então, a conservação e melhoria da imagem da organização, que isso é muito importante. Conservação e melhoria da capacidade técnica, social e gerencial dos funcionários. Então, eu tenho uma empresa forte. Essa empresa forte,
ela não vai ser forte só pelo produto que ela entrega, mas ela também vai ser forte pelos processos que ela possui, pelos recursos humanos que desenvolvem esses processos e pelos produtos que estão sendo gerados. Então, esse plano operacional ele vai fazer o quê? Ele vai gerar uma carteira de ações justamente para atender todos esses pontos, né? Para tentar atender os anseios da empresa. Dentro desse mapa estratégico, tem alguns objetivos mais globais, então, objetivo estratégico 1, 2, entre vários que possam existir. Aí tem a iniciativa estratégica, ou seja, dentro daquele objetivo, como que eu vou conseguir, quais são as ações que eu vou ter que ter para que eu consiga chegar nesse objetivo. Então, eu quero aumentar lá eu quero dobrar o meu lucro em 3 anos, o que eu faço para isso? Eu preciso baratear a minha produção. Então, eu vou ter um projeto para melhorar o processo de produção. Não, além de melhorar o processo de produção, eu preciso baratear os insumos, né? A compra de insumos que vão ser utilizados naquele produto. Então, eu posso desenvolver um projeto justamente para buscar novos materiais para que aquela produção seja barateada. Ou seja, baratear a produção vai fazer com que o meu faturamento dobre em uma determinada parcela de tempo. Então, eu parto de um objetivo, esse objetivo vai me dar uma iniciativa, ou seja, o que eu preciso fazer para cumprir o objetivo, e baseado no que eu preciso fazer é que eu gero o meu projeto. E aí, quando a gente pensa em planejamento estratégico, né, e a gente olha para as empresas, a gente vê o seguinte: por que tem empresas que têm sucesso? Então, empresas de sucesso são empresas que possuem visão, planejamento, ação estratégica, ou seja, ela entende que todo o domínio que ela está inserida precisa de alguma gestão e que essa gestão ela nunca vai ser fixa, ela sempre vai ser mutável em alguns aspectos. Por que tem várias organizações que fracassam? Então, falta de visão estratégica. Então, os gestores eles não pensam de forma global, não pensam no produto, nos stakeholders, nos processos. Eles não sentem o mercado, eles não entendem o que está acontecendo ali. Tem falta de estratégia na empresa, então não tem uma filosofia, uma política, um planejamento muito bem definido. Então eles não sabem, na verdade, para onde eles estão querendo ir. Eu tenho uma empresa, eu tenho um sonho de ter uma empresa. Tudo bem, mas como que essa empresa vai funcionar? Quais são os valores da sua empresa? Qual que é a visão da sua empresa? Como que você define essas metas? Então, esse planejamento ele é muito importante. E com a falta de estratégia, né, dessas empresas, normalmente os gestores não são profissionais, são empresas que têm uma gestão centralizada, não são modernas, não são humanizadas, ou seja, são empresas que elas nascem com algum propósito, mas pela ausência desse pensamento, desse planejamento, dessa estrutura mais focada, elas acabam falhando. Pessoal, de planejamento estratégico, tem vários outros pontos. Os principais eu trouxe nessa aula, mas tem vários outros. Então, um livro interessante para vocês terem mais contato é o livro Visão e Ação Estratégica, Os Caminhos da Competitividade, do Idalberto Chiavenato. E Gerenciamento de Projetos para Executivos, do Darcy Prado. São duas ótimas referências. E é isso.